Bom dia, galera do sétimo ano A, sétimo ano B, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo, certo? Vamos dar sequência aí à apostila 2, né? Agora nós vamos começar um conteúdo novo, nós vamos falar agora a respeito da tabela periódica, beleza? Bom, galera, eu deixei aqui para vocês hoje o conteúdo da nossa aula, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o histórico da tabela periódica, beleza? Nós vamos falar um pouquinho sobre algumas principais tabelas periódicas que nós tivemos ao longo do tempo, que foi a tabela de Dobbenreiner, a tabela de Mendeleev e a tabela de Moser. Só que eu queria informar para vocês que estas três não foram as únicas tabelas periódicas que nós tivemos, tá bom? Eu quero que fique bem claro para vocês que as tabelas periódicas, elas passaram por um processo, né, de modificação, assim como os modelos atômicos, que vários cientistas tentaram propor um modelo de átomo. Vocês lembram? Teve o modelo de Dalton, teve o modelo de Thomson, depois teve o modelo de Rutherford. Da mesma forma foi com a tabela periódica. A tabela periódica é um instrumento muito complexo, tá? Até chegar na tabela periódica que nós tivemos hoje, diversos cientistas e estudiosos da época tentaram propor. Nós vamos ver, né, uma das três mais importantes, né, até chegar na tabela periódica que nós temos hoje, mas não significa que se limita a isso, tá bom? Numa próxima aula, né, num futuro próximo, com certeza nós vamos ir mais a fundo em relação às outras tabelas. Mas por enquanto, o que é importante que eu preciso para o sétimo ano são desses três grandes estudiosos, o que eles proporam para cada uma das suas tabelas, tudo bem? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a classificação periódica, que existe, né, que organiza a tabela periódica, e depois sobre como localizar um elemento químico na tabela periódica, beleza? Bom, galera, para a gente entender um pouquinho em relação ao histórico da tabela periódica, nós temos que nos atentar a duas situações, tá bom? Nós temos que nos atentar aqui ao século que nós estávamos vivendo, beleza? E a quantidade de elementos que nós já tínhamos. Bom, tudo começou, galera, com a época da alquimia, tá bom? Então, olha, eu vou descrever aqui. O que que acontece lá na época da alquimia? Vocês sabem que os alquimistas eram um grupo de cientistas que tinha dois grandes sonhos na vida. O primeiro era conseguir o elixir da longa vida, certo? E o segundo era encontrar a pedra filosofal, que iria transformar, quase que não sai, qualquer metal bruto em ouro, certo? Então, qual que é a ideia aqui, galera? Os alquimistas, eles saíram em busca desse grande sonho que eles tinham, só que nós sabemos que eles não conseguiram fazer isso daí, certo? Porque não existe a pedra filosofal e também não existe o elixir da longa vida. Só que com essa busca, né, incansável, eles acabaram descobrindo outras coisas que nós utilizamos até hoje que são muito importantes. Não descobriram aquilo que eles tinham como objetivo, mas descobriram outras coisas muito importantes, como substâncias, por exemplo, certo? E, é claro, descobriram muitos elementos químicos. Então, eles também são responsáveis por descobrir muitos elementos, tá bom? Assim como outros cientistas, é claro, mexendo em seus laboratórios, são responsáveis pelas descobertas de muitos elementos. Bom, galera, e aí o que acontece? Para vocês terem ideia, no final do século XVII, nós já tínhamos aí 14 elementos descobertos, beleza? E aí, quando nós vamos avançando mais um pouquinho, nós chegamos aqui, ó, no final do século XVIII, nós já tínhamos aí aproximadamente, tá, galera? Uns 33 elementos. E aí a gente chega mais ou menos aqui no século XIX com 83 elementos. E aí, antes de chegar atualmente, eu quero que vocês pensem o seguinte. Quando nós estávamos aqui, ó, no século XVII com 14 elementos, aí você pode falar assim, poxa, muito fácil. Era fácil decorar 14 elementos, saber tudo sobre esses 14 elementos, né? 14 elementos eu já fiz diversas dinâmicas aí com vocês, onde vocês tinham que falar para mim o nome e o símbolo de elementos, vocês já chegaram a falar até mais, já chegaram a falar mais de 20 para mim, assim, ó, rapidinho, em 5, 10 minutos. Então, os cientistas, quando tinha 14, 33 elementos, eles não se preocupavam muito em criar um instrumento para organizar esses elementos, porque era fácil de decorar. Agora, a partir do momento que saiu de 33, chegou em 83 e atualmente, galera, nós contamos com 118 elementos, aí começa a ficar complicado de decorar todos esses elementos de uma vez, mas não só decorar o símbolo,
mas decorar todas as propriedades químicas desses elementos, como massa, número atômico, talvez a distribuição eletrônica, qual família pertence, qual período pertence. Então, tudo isso ficou muito complicado, tudo bem? E aí, o que, que acontece? Quando nós chegamos nesse número tão alto de elementos químicos, era preciso criar um instrumento que fosse de fácil acesso, organizado, certo? Que fosse capaz de nos fornecer informações a respeito dos elementos químicos de maneira correta. E foi aí que surgiu a ideia de criarmos uma tabela periódica, devido à quantidade de elementos químicos que estavam sendo descobertos e ainda seriam descobertos ainda mais. Tanto é que há mais ou menos uns 2 anos atrás, a tabela periódica ganhou esses 4 novos elementos de número atômico 113, que é o niônio, certo? O de número atômico 115, que é o moscóvio, o de número atômico 117, que é o tenesse, certo? E o de número atômico 118, que é o oganécio, totalizando aí nos dias atuais esse número de 118 elementos químicos. Então não tinha mais como você tentar decorar. Então foi preciso criar um instrumento e nós criamos um instrumento chamado tabela periódica. A tabela periódica bonitinha, igual nós conhecemos hoje, tá vendo? Ó, tabela periódica. É claro que ela nem sempre foi assim, toda bonitinha, organizadinha, desse jeito como nós, né, conhecemos aí hoje em dia. Ela passou por diversas modificações, como eu falei para vocês, e é sobre isso que nós vamos comentar agora, até chegar nessa tabela periódica que nós estamos vendo aqui nessa imagem, tudo bem? Então vamos lá, galera. Bom, um pouquinho do histórico da tabela periódica é o seguinte, como eu falei para vocês. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a tabela de Dobbenreiner, que logo em sequência veio a tabela de Mendeleev. Essa é uma das mais importantes e uma das que mais cobram em relação aos exercícios, tudo bem? E depois até chegar na tabela de Moseley, que eu já adianto para vocês que foi o cientista que organizou a tabela periódica que nós conhecemos atualmente, tá bom? Cada tabela periódica tem as suas particularidades e o modo como foi construída, beleza? Eu deixei uma imagem de cada um desses cientistas, porque, é claro, é super importante a gente saber de quem nós estamos comentando, tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. Bom, galera, a primeira tabelinha que nós vamos ver aqui é a tabela de Dobbenreiner, proposta no ano de 1824. Tem tempo, né? E essa tabela ficou conhecida como tabela da Lei das Tríades. Por que que ficou conhecida como Lei das Tríades? Bom, ele pegou todos os elementos químicos que ele tinha à sua disposição no ano de 1824 e Dobbenreiner organizou em grupos de 3, tudo bem? Então, ó, ele organizou em grupos de 3, então por isso que ficou conhecido como Lei das Tríades, tá bom? Então ele organizou em bloquinhos de 3 elementos. Então vem aqui, ó, no final do slide, tá vendo? Ó? Então, ó, esse daqui era um bloquinho formado por lítio, sódio e potássio. Então, esse daqui era uma tríade. Bom, olha um segundo bloquinho aqui, ó. Cálcio, estrôncio e bário. Então, essa era uma segunda tríade. Aí, olha a próxima. Cloro, bromo e iodo. E por aí vai. Então, vocês viam que tinham muitas tríades, tá bom? E aqui, o que que ele fez? Ele não só organizou em tríade, como ele também criou uma lei. Por isso que chama Lei das Tríades. Qual era a lei que ele propôs? Tá vendo que todas as tríades, né? Claro, tríades são formadas por 3 elementos. Só que a regra é, o elemento central dessa tríade, a massa desse elemento tinha que ser uma média ponderal dos outros 2 elementos. Então, por exemplo, ó, eu destaquei essa tríade aqui dele, ó, formada por cálcio, estrôncio e bário. Então, o que eu acabei de falar? O elemento central, a massa desse elemento central, que está apontado aqui como 88, tinha que ser uma média entre as massas do cálcio e do bário. Então, vamos ver se deu certo? Deixa eu só apagar aqui para não ficar tão poluída a imagem, certo? Então, olha só como é que vai ficar isso daí. Eu descrevi a continha aqui para vocês, mas eu vou fazer porque fica melhor, certo? Se você pegar, por exemplo, o estrôncio, ó, SR, certo? A massa do cálcio é 40, beleza? Mas a massa do bário, está descrito aqui, ó, é 137. O resultado, né, dessa conta tinha que ser uma média ponderal para dar a massa do estrôncio. Quando eu estou fazendo uma média, eu tenho que pegar a quantidade e dividir, para fazer a soma dessa quantidade e dividir por 2, certo? Já que são 2 números. Então, ó, 40 mais 137, eu chego em 177. Isso dividido por 2
é igual a 88,5, certo? Só que assim, vamos parar para analisar. Deu 88,5. Unidade de medida é UMA, certo? Unidade de massa atômica. Deixa eu apagar aqui para a gente arrumar isso aqui, beleza? Então, ó, unidade de massa atômica. Você vê que a massa do estronço ele representou aqui para nós sendo 88, tá vendo? Só que você vê que é um número bem próximo. Então, ficou conhecido como lei das tríades. Assim, você organizava em grupos de 3, onde a massa do elemento químico central era uma média ponderal das outras duas massas, tá bom? Então, olha só, observa nessa tríade aqui, ó, enxofre, selênio e telúrio. Não importa o que aconteça, eu sei que a massa do selênio, ó, que é o elemento que fica no meio entre enxofre e telúrio, tinha que ser uma massa que dê a média entre enxofre e telúrio. E assim ficou conhecida como a lei das tríades. Só que essa tabelinha aqui, galera, ela não conseguia encaixar todos os elementos químicos. Então, quando alguma coisa não consegue encaixar tudo na ciência, quando um modelo não consegue explicar alguma coisa, ele é descartado, certo? Então, essa tabela ela não é uma tabela perfeita, porque ela deixava alguns elementos de fora, porque essa ideia de massa, de média, ela não contemplou todos os elementos. E aí, quando uma ideia não é aceita, quando ela não consegue explicar um fenômeno na ciência, então o que a gente faz? A gente descarta essa ideia. Foi aí que surgiu a próxima tabela, que é a tabela proposta por Mendeleev, tá bom? Essa tabela aqui é muito importante, ela ficou sendo usada durante muito tempo até chegar a que nós utilizamos hoje atual. Ela foi proposta no ano de 1869, tá bom? E ela foi organizada, isso aqui é importante vocês saberem, tá bom? Em ordem crescente de massa atômica. Então, o que ele fez? O que seria uma ordem crescente de massa atômica? Ele pegou todos os elementos químicos que ele tinha disponível naquela época, e aí ele fez o seguinte: eu vou pegar do menor e vou organizar até o maior. Então, por exemplo, ele vai pegar desde quem tem massa 1 até o último elemento que ele conhecia que tivesse a maior massa. Vamos supor que se fosse o 70, ia parar no 70 naquela época, né? Naquela época, em 1869, a gente ainda não tinha 118 elementos químicos, tudo bem? E aí, qual que é a ideia? Ele organizou em 12 séries. O que seriam séries? Seriam essas linhas horizontais, ó, tá vendo? Então, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, 5, 6, ó, vai até a linha 12, tá bom? Então, ele organizou em 12 linhas horizontais e ele organizou em 8 grupos, que são as linhas verticais, ó, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, 5, 6, o 7 e o 8, tá bom? Então, ele organizou em 12 linhas horizontais e em 8 grupos, que são linhas verticais. E o que ele fez? Organizou da menor massa para a maior. Então, quando ele começou lá, ele falou assim: quem é o primeiro? Quem tem massa 1. E quem é que tem massa 1? O hidrogênio, tá vendo aqui, ó, massa 1. E se tivesse o elemento químico com massa 2, seria o próximo. E se tivesse o elemento químico com massa 3, seria o próximo. Se tivesse o 4, era o próximo. E assim por diante. Então, ele organizou, tá vendo? 1. Aí você tá vendo aqui, ó, não tem o 2, não tem o 3, não tem o 4, não tem o 5. O próximo que tá tendo aqui é o 7. Isso significa que os elementos com massa 2, 3, 4, 5 e 6 não tinham sido descobertos ainda. Só que o melhor da tabela de Mendeleev é esse. Ele já previa que em um dado momento alguém ia descobrir. Não importava quem, mas alguém ia descobrir. E ele deixou os espaços. Então ele deixou espaço para o elemento de massa 2, 3, 4, o 5, o 6. E aí chegou o próximo que ele já tinha, que ele organizou, o 7. Tudo bem? E aí, se tivesse o 8, ele colocava. Se tivesse o 9, ele colocava aqui, ó, tá vendo? Se tivesse o 10, seria o próximo. Aí tinha o 11, o 12. Não tinha o 13, mas ele deixou o espaço aqui, ó. Quando alguém descobrisse, era só encaixar. Então, a tabela de Mendeleev, ela era muito importante porque ela conseguia organizar todos os átomos que tinha naquela época, todos os elementos, e ainda conseguia deixar espaço para os elementos que não tinham sido descobertos ainda, mas que no futuro alguém podia descobrir e encaixar na tabela periódica. Perfeito, né, galera, essa ideia? Só que tem um problema. Qual que é o problema? Nós estudamos as semelhanças interatômicas, vocês lembram? Quais são as 4 semelhanças interatômicas que nós temos? Os isótopos, que são os elementos que têm mesmo número atômico, ou seja, a mesma quantidade de prótons, e os isóbaros, que são os elementos que têm o mesmo número de massa. Bom, essa eu quero chamar a atenção, tá bom? Existem os elementos que são isóbaros, e ser isóbaro é ter o mesmo número de massa.
E aí complicou. Por que que complicou? Mendeleev deixou um quadradinho para cada elemento. Então, quem tem massa 1 só tem um quadradinho. Quem tem massa 2 só tem um quadradinho. Quem tem massa 3 só tem um quadradinho. Ah, mas o 3 ainda não tinha sido descoberto. Mas quando descobrir, vem e coloca ele aqui no mesmo quadradinho. Mas, ó, no futuro, descobriram que existe uma propriedade chamada de isóbaros. E isóbaros é quando você tem a mesma massa. E aí, o que ia fazer, por exemplo, se nós descobríssemos no futuro um outro elemento químico que tivesse massa 1? Bom, mas o hidrogênio tem massa 1 e ele já está na casinha dele. Mas e se a gente descobrir um elemento que também tem massa 1? Vai colocar ele junto com o hidrogênio? Esse é o problema. Ele não previu, né? Ele não conseguia prever esse fenômeno. Então, o que, que aconteceu? Quando o tempo foi passando, que nós fomos descobrindo mais, né, e mais elementos, até chegar hoje no número 118, foram surgindo elementos com massas repetidas. E os elementos com massas repetidas não tinham casas para serem colocados, né, para serem fixados e representados. Então chegou um momento que a tabela de Mendeleev não conseguia mais explicar o fenômeno. E quando algo não consegue mais ser explicado, o que, que a gente faz? Passa para um próximo modelo. E o próximo modelo foi justamente o modelo de Moseley. O modelo de Moseley já é um modelo bem mais recente, né? 1913. Que isso, professor? 1913 é recente? Ah, comparado com as outras que é de 1800, essa daqui é um modelo bem mais recente, não é? Moseley, galera, foi na ferida. Moseley conseguiu organizar a tabela periódica em ordem crescente de número atômico. Cara, ele ganhou tudo com isso daqui. Por que, que ele ganhou tudo com isso daqui? Número atômico a gente representa por Z ou por P, não é? E lembra que o número atômico é considerado o que mesmo do átomo? O RG do átomo? Ou seja, cada um tem o seu e não pode trocar, não pode confundir, não pode misturar. Ou seja, vamos imaginar a seguinte situação. O hidrogênio tem número atômico igual a 1. Então, todos os átomos que pertencem ao hidrogênio, que compõem o elemento químico hidrogênio, têm número atômico 1. Isso significa que lá na formação do hidrogênio, não pode ter átomo com número atômico 2, não pode ter átomo com número atômico 3, não pode ter átomo com número atômico 4, 10 ou 20, porque esses são de outros elementos. Ou seja, Moseley organizou a tabela periódica com uma propriedade que nunca ia se repetir. Por mais que existam os isótopos, olha só que interessante, por mais que existam os isótopos, que são elementos que têm o mesmo número atômico, mas quando eu falo que tem o mesmo número atômico, é o mesmo elemento. Tipo assim, ó, o hidrogênio. Existem 3 tipos de hidrogênio, mas esse hidrogênio só muda a massa. Um tem massa 1, outro tem massa 2, outro tem massa 3. Mas o número atômico é igual. Então, como é o mesmo elemento químico, eu não vou precisar representar 3 vezes. Eu só represento o hidrogênio aqui, ó, número atômico 1. E aí, galera, foi perfeito, porque quem tinha número atômico 1 era só hidrogênio. Aí pula, quem tem número atômico 2 é só o hélio. Quem tem número atômico 3 é só o lítio. Quem tem número atômico 4 é só o berílio. E por aí vai. Então, o que, que acabou acontecendo? Ele organizou a tabela periódica com uma propriedade que jamais iria se repetir com elementos químicos diferentes, só com elementos químicos iguais. Então, galera, ele conseguiu organizar a tabela periódica em ordem crescente de número atômico e olhem só, ficou uma tabela periódica perfeita. É a tabela periódica que nós utilizamos até hoje, tudo bem? Toma cuidado, não confundir. Tem exercício que cobra. Qual é a diferença da tabela de Mendeleev para a tabela de Moseley? A tabela de Mendeleev foi organizada em ordem crescente de massa. O erro foi, elementos diferentes podem ter massas iguais e aí você não tinha casa para representar. Já a tabela periódica de Moseley foi organizada em ordem crescente de número atômico. Número atômico é específico do elemento químico, do átomo, então jamais pode repetir. Então, ele organizou utilizando, entre aspas, o RG do átomo. Tudo bem? Beleza? Então, essa tabela periódica é perfeita e é a tabela periódica que nós utilizamos até hoje. Bom, galera, nessa tabela periódica está representado os elementos químicos, tudo bem? Nós já estudamos um pouquinho sobre elemento químico, mas eu preciso que vocês se recordem disso daqui para o decorrer da nossa aula de hoje, tá bom? Quando eu represento o elemento químico, ó, eu coloquei aqui um E, um elemento químico precisa de 2 representações fundamentais. Ele precisa ser representado por uma massa, que nós chamamos de A, certo? E a massa nada mais é do que quantidade de prótons mais o número de nêutrons. Para falar a verdade, o número de nêutrons, né, a simbologia correta é assim, um Nzinho minúsculo, não é? E aí eu posso calcular o número da massa.
Por que que não entra o elétron? Porque o elétron tem massa desprezível, isso, tá bom? O outro que não pode deixar, é claro, é o quê? O número atômico. O número atômico de um átomo é igual à quantidade de prótons que ele tem no seu núcleo, tudo bem? Então, se eu falar assim, eu tenho um átomo que tem 3 prótons. Tem um átomo que tem 3 prótons. Então, qual que é o número atômico dele? Ora, se ele tem 3 prótons, então o número atômico dele é 3, porque Z é igual a P. Tudo bem? Beleza? Quando é um átomo, não tem carga, não é? Agora, se apresentar carga, é porque eu não estou mais falando de um átomo, eu estou falando de um íon, certo? E esses íons, eles podem ser classificados em cátions, se eles tiverem cargas positivas, ou eles podem ser classificados em ânions, se ele tiver carga negativa. Tudo bem? Beleza? Então, isso daqui é super importante, tá bom? E aqui, ó, tá descrito assim, ó, atomicidade. O que significa atomicidade? Às vezes pode vir um elemento químico assim, ó, tá vendo? H2. Esse 2 aqui indica a quantidade de átomos que esse elemento tem, não é? Então, isso daqui é só para efeito de dúvida mesmo, tudo bem? Preciso dessas representações para dar sequência na aula de hoje. Então, isso aqui foi só para a gente relembrar alguns conceitos importantes, tá bom? Ah, galera, não podendo deixar de comentar, não é? Um átomo é eletricamente neutro, não podemos esquecer isso daqui, tá bom? Todo átomo possui a quantidade de prótons sendo igual à quantidade de elétrons. Isso me garante que um átomo seja eletricamente neutro, tá bom? Então, eu vou até descrever aqui, ó. Isso me garante que um átomo seja neutro. Tudo bem? Beleza? É isso aí. Bom, galera, já sabendo a tabela periódica que nós temos hoje, vamos agora às classificações da tabela periódica. A tabela periódica pode ser classificada no que nós chamamos de períodos, famílias, elementos representativos, de transição externa, de transição interna, e o mais famoso das classificações aí em metais, não metais ou semimetais, tudo bem? Bom, galera, vamos lá? O que acontece? A primeira aqui é em relação aos períodos, é a primeira classificação que nós vamos falar, tá bom? O que são os períodos da tabela periódica? Ó, dica para você nunca mais esquecer, tá bom? Os períodos nada mais são do que as linhas horizontais da tabela periódica, tá bom? Então, os períodos são as linhas horizontais da tabela periódica. Então, conta comigo aqui quantas linhas horizontais nós temos na tabela periódica. Ó, vou fazer um risquinho aqui, ó. Nós temos uma linha, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Professor, e essas duas aqui embaixo? Calma, essas duas aqui não são linhas adicionais, tá bom? Já vou adiantar para vocês o seguinte, vocês estão vendo que tem tipo um fluxogramazinho saindo aqui ó, do período 6 e chegando até essa linha aqui, e esse daqui ó, que está saindo do período 7 chegando até essa linha. Então, isso aqui é como se fosse período 6 e período 7 também, tá bom? Eu já vou explicar para vocês daqui a pouco por que eles estão aqui. Bom, então o que eu quero que vocês saibam agora é que, assim, períodos na tabela periódica nós temos 7. Então, a tabela periódica é composta por 7 períodos, tudo bem? Vou apagar aqui porque eu vou precisar agora explicar. E aí, o que acontece? Esses períodos, galera, eles podem ser classificados em períodos pequenos, períodos médios e períodos grandes. O que vai interferir nessa classificação? A quantidade de elementos que cada um tem em seu período. Então, por exemplo, quem são os períodos pequenos da tabela periódica? Os períodos que têm menor quantidade de elétrons, menor quantidade de elementos. Quem tem menos elementos químicos são os menores períodos. Então, ó, vamos lá. O período 1 é composto por 1, 2 elementos, tá vendo? Então, período muito pequeno. Período 2, ele é composto por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ainda assim é considerado um período pequeno. E se você pegar o período 3, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, também tem o mesmo número do período 2, né? O 3. Então, esses 3 primeiros períodos são considerados os períodos pequenos da tabela periódica, tá bom? Por quê? Se você levar em consideração, por exemplo, o período 4 e o 5, ambos têm, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, por fim, 18. Então, 18 é muito maior do que os outros períodos que nós vimos até agora, não é?
Então, esses aqui são considerados os períodos médios da tabela periódica, tá bom? E os grandes são justamente os períodos 6 e 7, tá bom? Então, olha só, o período 6 e o 7 tem, respectivamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mas lembra que eu falei que esse daqui é o equivalente a período 6 e 7? Então, ó, já estava dando 18, né? Aí, vamos lá. Ó, esse primeiro não conta porque é como se fosse desse quadradinho que nós saímos. Então, aqui, ó. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. O período 6 e o período 7 tem 32 elementos cada, então são chamados os períodos grandes da tabela periódica. Então, o mais importante é vocês saberem isso. Os períodos são as linhas horizontais da tabela periódica e eles podem ser classificados em pequenos, médios e grandes, tudo bem? Bom, a outra coisa é, o que significa pertencer ao mesmo período da tabela periódica? Então, por exemplo, ó, eu vou apagar aqui essas anotações que eu fiz, tá bom? Para a lousa não ficar muito poluída. E também porque eu vou precisar agora de um espacinho aqui, beleza? Olha só que interessante isso daqui, galera. O que significa pertencer ao mesmo período na tabela periódica? Perceba aqui, ó, no período 1, eu tenho hidrogênio e eu tenho hélio. Eles estão no mesmo período da tabela periódica, certo? Isso significa que eles têm a mesma quantidade de camadas na distribuição eletrônica. Como eles estão no período 1, isso significa que eles só têm uma camada na distribuição eletrônica. Então, por exemplo, ó, quem está no período 1 só tem uma camada. Então, o átomo tem um núcleo e só tem a camada K. Agora, e quem está no período 2? Quem está no período 2 vai ter duas camadas de distribuição eletrônica. Então, ó, esse aqui é a representação de um átomo de quem está no segundo período. Então, ó, eu tenho o núcleo e duas camadas, que é a camada K e a camada L. E quem está no terceiro período, professor? Tem quantas camadas na distribuição eletrônica? 3. Tem o núcleo, aí tem lá a camada K, a L e a M. Então, é isso que significa pertencer a um mesmo período. Professor, e quem está lá, por exemplo, no período 6? Tem quantas camadas na distribuição eletrônica? 6. Então, vai ser quem? Camada K, camada L, camada M, camada N, camada O e camada P. K, L, M, N, O, P. E quem está na última, professor? Na 7? Tem 7 camadas. Então, olha só, camada K, camada L, M, N, O, P, Q. M, N, O, P, Q, certo? Ou seja, podemos afirmar que quanto mais abaixo um átomo está, maior ele será, porque aumenta a quantidade de camadas que ele tem, beleza? Então, pertencer a um mesmo período significa ter quantidades iguais na camada eletrosférica. Tudo bem, galera? Beleza? Tranquilo, não é? Bom, galera, a próxima classificação que nós vamos ver é em relação às famílias, tudo bem? Bom, o que significa pertencer a uma mesma família? Vamos trazer um pouquinho aqui para a vida real agora? O que você tem em comum com a sua família? Geralmente, talvez, o mesmo sobrenome, certo? Então, quando você tem uma família por parte de mãe, por parte de pai, você tem um sobrenome que você carrega, não é? Então, você tem algo semelhante. Na química, pertencer a uma mesma família significa assim, ó, a química vem de reação. Então, pertencer a uma mesma família na química significa reagir de maneira semelhante. Isso, reagir de maneira semelhante. Não confunde, hein? Eles vão perguntar assim para vocês, o que significa pertencer ao mesmo período? Período significa ter quantidades iguais na camada eletrosférica, certo? Família significa reagir de maneira semelhante. Tudo bem? Beleza? Bom, você já sabe o significado. Agora, o que são as famílias da tabela periódica? Lembra? Os períodos eram as linhas horizontais. As famílias são as linhas verticais. Então, ó, eu vou apagar aqui o que significa pertencer a uma mesma família. E agora eu vou colocar o significado. Família são as linhas verticais. Então, são as linhas verticais da tabela periódica, para você não esquecer, tá bom? Período, linha horizontal. Família, linha vertical. Então, quantas famílias nós temos ao todo? Vamos contar, aqui, ó, grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Então, ao todo, nós temos quantas famílias na tabela periódica? 18 famílias, beleza? Períodos, 7. Famílias, 18. Tá bom, galera? Beleza? Bom, outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte. Tem algumas famílias que recebem, vamos supor, o que nós chamamos de sobrenomes especiais, tá bom? São famílias que recebem nomes especiais. Então, olha só, tem algumas famílias que eu vou circular aqui, e essas famílias vocês têm que lembrar, porque tem exercícios que vão cobrar isso aqui de vocês, tá bom? Ó, família 1A da tabela periódica, ou melhor, eu vou falar assim, ó, grupo, tá bom? O grupo 1 ou família 1A, tá vendo? Outra coisa que eu quero que vocês tomem cuidado é assim, ó, vocês viram que eu chamei de grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, até chegar lá no grupo 18? A tabela periódica eu posso chamar assim, ó, famílias ou grupos, tá bom? Se eu chamar grupo ou família, eu me refiro à mesma coisa, são as linhas verticais da tabela periódica. Só que se eu chamar grupo, eu tenho que utilizar os números 1, 2, 3 ou 4, 5, até chegar no último, que é quem? O 18. Beleza. Agora, se eu utilizar a denominação família, eu tenho que utilizar a letra, né, e o numeral romano. Então, vai ser assim, ó, família 1A, ou então vai ser assim, ó, família 2A, ou então vai ser assim, família 3A, ou pode ser assim, família 1B, ou pode ser assim, ó, família 2B. Porque existem famílias na tabela periódica que aparecem com esse A, e existem famílias na tabela periódica que aparecem com B. Tá vendo aqui, ó? No grupo 1, eu tenho família 1A. No grupo 2, eu tenho família 2A. Aí, na sequência aqui, ó, no grupo 3, eu tenho família 3B. Aí já mudou do A para o B. Bom, professor, por que tem essa distinção? Por que sai do A, algumas famílias têm A no nome, algumas famílias têm B? Tem o porquê? Tem. Essa é uma outra classificação que nós vamos ver no próximo slide, tá bom? Por enquanto, eu quero que vocês se preocupem só com os nomes especiais que essas famílias podem receber. Depois eu explico para vocês o porquê que algumas têm A no nome e outras têm B, beleza? Então vamos lá. Quais são as famílias que vocês têm que tomar um cuidado especial, que têm nomes especiais? Deixa eu só apagar aqui para não ficar tão poluído assim o slide. As famílias que vocês têm que tomar cuidado, começa aqui, ó, com a família 1A, tá bom? A família 1A recebe o nome de alcalinos, ó, tô circulando aqui para vocês, tá bom? Lá no futuro, quando vocês estiverem lá no primeiro, segundo ano do ensino médio, vocês vão entender por que elas se chamam família dos alcalinos. Agora, o importante é vocês saberem o nome. Mas lá no primeiro médio, vocês vão calcular um negócio chamado de pH, que mede se uma substância está ácida ou básica. Aí vai ser importante você saber o porquê que é alcalino, tá bom? Bom, a família 2A também recebe um nome especial. Nós chamamos de família dos alcalinos terrosos, tá vendo? Olha a setinha aqui, ó, família 2A. E alcalino, família 1A. Aí tá vendo toda essa parte aqui do B? Tudo isso daqui, ó, é família que tem B no nome. Não tem nome especial. Ninguém que tem B no nome tem nome especial. Agora a gente pula para a próxima parte, que é onde voltam os As de novo, que é o grupo 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Só que, ó, o grupo 13, o 14 e o grupo 15 tem A no nome, que é família 3A, 4A e 5A, mas não tem nome especial, tá bom? Por alguma particularidade da Bíblia. Só que nós chegamos agora no grupo 16, que eu também posso chamar de grupo 6A. E esse grupo tem um nome especial, são os chamados família dos calcogênios. Ah, professor, que nome estranho. Ah, eu também acho, mas nós temos que respeitar o nome dessa família, tá bom? E aí agora a gente chega no grupo 17, que também é conhecido como família 7A. E essa tem um nome muito especial, família dos halogênios, e é muito, muito cobrado. Vocês vão ver quando vocês estiverem lá no segundo ano do ensino médio também, que vocês vão aprender química orgânica, o quanto nós vamos usar os elementos da família dos halogênios, que é a família 7A do grupo 17. E, por fim, a última família com nome especial, é a última da tabela periódica, são os gases nobres, Galera, essa família é super especial, por quê? Vou até falar um pouquinho sobre o nome dele, nessa família para vocês. Gases porque todos estão no estado gasoso, tanto o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, todos eles aqui, tá bom? E o último que entrou aqui agora, que é o organésio, também é um gás nobre, tudo bem? Beleza? E outra coisa, por que ele recebe o nome de nobre?
Porque esses aqui são os átomos estáveis da tabela periódica. Então, eles não procuram fazer ligações químicas para procurar reagir, porque eles não querem nem ganhar e nem perder elétron. Eles são estáveis, eles não gostam de reagir. Então, por isso que eles são chamados de nobres. Tá bom? Beleza? Bom, professor, legal. Então, as famílias que eu tenho que tomar cuidado é 1A, alcalinos. 2A, alcalinos terrosos. Família 6A, calcogênios. Família 7A, halogênios. E família 8A, família dos gases nobres. E todo o restante, professor, todas as outras famílias da tabela periódica não tem nome? Tem nome sim, só que o nome não é tipo um nome especial, certo? Igual essas outras aqui tem. Mas não é por isso que deixa de ter um nome, tá bom? Então vamos lá? Como que é o nome dessas outras famílias? Regrinha simples, galera. Quem não recebe nome especial, que são esses que nós estamos indicando aqui, nós precisamos observar qual que é o primeiro elemento químico da família, e o nome do primeiro elemento químico dessa família é o nome de todo o restante desse grupo. Então, por exemplo, ó, todos os Bs, que são esses aqui, ó, todos os Bs, certo? Deixa eu tentar aqui numa linha retinha, legal. Não tem nome específico, mas aí a gente pode olhar, ó, tá vendo aqui, ó, o grupo 3B, certo? Família 3B, qual que é o primeiro elemento? SC é o escândio. Então, nós vamos chamar de família do escândio. Então, essa é a família do escândio. Então, chega aqui, ó, na família agora 4B. Na família 4B não tem nome especial, mas quem é o primeiro elemento químico aqui, ó? Titânio. Então, essa daqui é a família do titânio. Grupo 5B. Grupo 5B não tem nome especial, mas o primeiro elemento químico aqui é quem? O vanádio. Então, vai ser chamado, né? Será chamado de família do vanádio. Essa daqui, família do crômio, certo? Família do crômio. Essa daqui, família do manganês. Essa do ferro, família do cobalto, do níquel, do cobre, do zinco. Ó, agora vamos para o A. Mas lembra, ó, o grupo 13, família 3A, não tinha nome especial. Então, eu vou ter que ver quem é o primeiro elemento. É o boro, então vai ficar a família do boro. Essa daqui, ó, grupo 14, 4A, também não tinha nome especial. Então, depende do primeiro elemento. Quem é o primeiro elemento? Carbono. Então, vai ficar a família do carbono. Agora aqui, ó, 5A. 5A também não tinha nome específico. Então, tem que ser do primeiro elemento. Então, família do nitrogênio. 6A, família do oxigênio. Não. 6A tem nome específico, ó. 6A, ó, é a família dos calcogênios. Então, toma cuidado. Quem tem nome específico já, não muda. Tudo bem? Beleza? Então, é isso, galera. Tudo bem? Então, pertencer a uma mesma família na tabela periódica significa reagir de maneira semelhante. Então, para a gente finalizar, vamos lá. Vamos supor que eu marco uma aula prática com o 7º ano lá no laboratório, e aí eu vou lá e falo o seguinte para vocês. Galera, preparei uma aula aqui para vocês hoje, e nós vamos utilizar um elemento químico do grupo 2A aqui, ó, que eu acabei de notar. Nós vamos utilizar o berílio. Mas aí eu, desatento, chego lá no laboratório e percebo que não tem berílio. Então, aí o que eu faço? Volto com todos vocês e não dou aula prática? Não. O que eu posso fazer? Lembra que eu acabei de falar? Ah, o professor falou que se é da mesma família porque reage de maneira semelhante. Então, na ausência do berílio, eu posso tentar pegar qualquer outro elemento químico, por exemplo, da família 2A, que vai reagir de maneira semelhante. Então, eu posso tentar substituir o berílio pelo magnésio, pelo cálcio, ou pelo estrôncio, ou pelo bário, ou pelo rádio, que vai reagir de maneira semelhante, porque pertence a uma mesma família. Agora, vamos supor que eu levo vocês para o laboratório, continuo com a ideia de usar o berílio. Aí, na falta do berílio, não tem ninguém da família 2A. Aí eu vou lá e falo assim, ah, mas tem potássio aqui no laboratório. Olha o potássio aqui, ó. Então, na falta do berílio, eu vou utilizar o potássio, que é da família 1A. Aí, o que acontece? Loucura! Porque você não pode usar um elemento químico de uma outra família achando que ele vai reagir de maneira semelhante. Famílias diferentes reagem de maneiras diferentes. Só reagem de maneiras semelhantes quem pertence a uma mesma família. Tudo bem, galera? Beleza? Bom, e lembra que eu falei para vocês, né, em relação àquele 6º e 7º período da tabela periódica, que eles se estendem aqui, né, ó, 6º e 7º? Esse 6º aqui é chamado de série dos latanídeos, mas é 6º período. E esse aqui é chamado de séries dos actanídeos e é chamado de 7º período. Esse 6º e 7º período, ambos pertencem aqui, ó, à família 3B. Ambos pertencem à família 3B. Só que aí, por uma questão de comodidade da tabela periódica,
todos esses elementos vieram parar aqui embaixo, nesses dois grupos de sexto e sétimo período, senão a tabela periódica ia ficar algo muito grande e totalmente desproporcional. Então, esses elementos, todos eles, ó, todos esses elementos aqui, ó, pertencem à família 3B. Tá vendo os espaços dele aqui, ó? Esses são da família 3B, que é o do período 6, e esses aqui seriam o da família 3B, só que do período 7, tudo bem? Então, ó, eu vou marcar aqui, beleza? Esse daqui, ó, começa com LA, toda a sequência dele seria aqui, no grupo, na família 3B, período 6, e esse aqui, ó, que começa com AC, todos eles seriam aqui, no período 7, nessa família, tá bom? Então, se perguntarem, esses dois grupos aí são períodos 6 e 7, tá bom? E todos eles pertencem à família 3B. Então, nós podemos falar que os maiores períodos da tabela periódica são o sexto e o sétimo, nós vimos isso no outro slide. E se perguntar também qual que é a maior família da tabela periódica, não tenha dúvida, porque todos esses elementos aqui pertencem a essa família aqui, ó, 3B. Olha o espaço deles aqui. Agora, imagina se você fosse encaixar todos esses elementos aqui, ó, do começo até o final. Ia ficar uma tabela gigante, desproporcional, e não ia ter essa característica que nós estamos vendo aqui agora. Beleza? Então, galera, só foi uma questão de classificação super fácil. Vocês podem ver que os nomes estão indicando. Só fui explicando aqui para vocês, tá bom? Para a gente finalizar e sair desse slide, quero que vocês tomem cuidado com o hidrogênio, tá bom? Por quê? O hidrogênio ele está localizado aqui, ó, na família 1A. Mas o hidrogênio é um cara que não tem família na tabela periódica. Pronto, você é ruim com o hidrogênio. Por quê? Porque o hidrogênio ele não reage semelhante aos elementos da família 1A e ele só está localizado aí porque ele é o menor átomo que existe na natureza. Ele tem número atômico 1. E você viu como que Moseley organizou a tabela periódica? Moseley organizou a tabela periódica em ordem crescente de número atômico. Então, ele está aí por uma questão de organização da tabela periódica. Mas se perguntar, o hidrogênio tem família? Não. O hidrogênio é o único elemento da tabela periódica que não tem família. Professor, tadinho dele. Mas ele não tem família, tudo bem? Então, galera, não se esqueçam disso daí, tá bom? O hidrogênio, ele não tem família, porque ele não se assemelha a nenhum elemento. Bom, galera, agora a gente chega na definição que é a mais simples da tabela periódica, que são elementos que nós chamamos de metais, não metais e os semimetais, tá bom? Então, ó, é muito simples de identificar isso daí. O que eu quero que vocês façam? Se vocês tiverem com a tabela periódica de vocês aí fácil, já analisa. Se não, pega a tabela periódica, pausa o vídeo, pega a tabela periódica e depois vocês acompanham. Vocês vão ver que tem uma tabelinha aí, na tabela periódica, tem uma escadinha pintada aí na tabelinha de vocês do etapa, que está aqui, ó, começa com boro, depois aqui vem para o silício, germânio, arsênio, o antimônio, o telúrio e o polônio. Esses aqui são os chamados semimetais. O que é um semimetal? Ele é aquele cara indeciso. Ele não vai nem para o lado dos metais, ele não vai nem para o lado do não metal. Ele fica ali, ó, entre um e outro. Mas o que eu quero que vocês saibam? É através dessa escadinha dos semimetais que a gente classifica toda a tabela periódica. Quem está para a esquerda dessa escadinha, nós vamos classificar como metais. Quem está para a direita dessa escadinha, nós vamos chamar de ametais, que é a mesma coisa que não metais, tá bom? Professor, e os gases nobres aqui, ó, que está de amarelo, diferente aqui do verde, também é um não metal? Também, é porque os gases nobres são aqueles caras especiais, chatinhos, que não gostam de se misturar, eles não gostam de reagir, mas eles também são não metais, tá bom? Então, numa visão geral, ó, nessa parte aqui nós temos os não metais, tá bom? E todo esse rosa aqui, ó, inclusive esse grupo que tá aqui embaixo, todos eles são os metais. Então, dá pra gente ver o que, galera? Predominantemente, sem sombra de dúvidas, os metais predominam a tabela periódica. Nós temos muito mais metais do que semimetais e não metais, tá bom? Por enquanto, eu quero que vocês saibam isso. Numa próxima aula, nós vamos falar muito sobre as propriedades dos metais, sobre as propriedades dos não metais e sobre as propriedades dos semimetais. Agora, o importante é vocês saberem a classificação. Outra coisa que eu quero que vocês tomem cuidado também é o seguinte. Aqui tem as cores rosa ou lilás, né? Azul, verde, amarelo. Eu não quero que vocês decorem essas cores que estão aqui no slide, tudo bem? Porque cada tabela periódica pode colocar a cor que ela quiser e essas cores podem diferenciar. Toda tabela periódica vem um índice informando as cores que eles estão utilizando para saber quem é metal, quem é semimetal ou quem é não metal. Mas você, aluno inteligente, que está prestando atenção no que eu estou falando aqui para vocês, vocês vão fazer essa escadinha aqui, ó. Boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio.
essa escadinha aqui, ó, quando você faz 1, 2, 2 e 2, para a esquerda todo mundo metal, para a direita todo mundo não metal, tá bom? Beleza? É isso aí. Bom, galera, agora nós vamos entender o porquê que algumas famílias têm o A no nome e por que outras famílias têm o B no nome. Lembra que eu comentei com vocês quando a gente estava falando sobre as famílias? Chegou a hora de aprender. E para isso eu preciso que vocês se recordem do diagrama de Linus Pauling, que nós estudamos e muito no livro 1 e em algumas aulas antes das férias, certo? Então aqui está a representação do diagrama de Linus Pauling, ele é composto por 7 camadas, vai da K até aqui, certo? Ou nível 1, nível 2, nível 3, 4, 5, 6 e 7, pode chamar ou de nível ou de camada. Esse daqui é o diagrama que nós vamos utilizar. Lembrando que esses diagramas possuem subníveis S, P, D e F, e aqui está a quantidade de elétrons que cabem em cada um, só para recordar. Subnível S sempre 2 elétrons, o P sempre 6, o D sempre 10 e o F sempre 14. Já tínhamos estudado isso no livro 1, já tínhamos estudado isso também antes de sair de férias, e eu só estou revisando porque nós vamos precisar aplicar agora, tá bom? Aqui tem a imagem de Linus Pauling, já que nós sempre falamos de Linus Pauling, né, mas nunca vimos uma imagem dele. Aqui está a imagem do grande estudioso químico e físico que conseguiu determinar o diagrama de Linus Pauling para conseguir representar direito onde os elétrons estão distribuídos no átomo. Bom, e é através da distribuição eletrônica, galera, que nós vamos saber a próxima classificação, certo? Que é o que nós chamamos de elementos representativos, tá bom? O que nós chamamos de elementos de transição e é o que nós chamamos, então, de famílias que têm A ou B. Por quê, galera? Todas aquelas famílias que têm a letrinha A no nome é porque são elementos representativos. Então, eu vou anotar aqui, ó. Quem tem A é porque é representativo. É porque é representativo. E quem tem B no nome é porque é de transição, tá bom? Então, é essa a diferença. Só que tem um problema. Esse de transição pode ser de transição externa ou ele pode ser de transição interna. E aí a gente já vai ver quando é um caso e quando é o outro. E por que que isso está de acordo com a distribuição eletrônica da tabela periódica? Porque de acordo com o subnível que acabar a distribuição eletrônica, se acabar em S, em P, em D ou F, nós vamos classificar como representativo ou de transição. Tá bom? Então, vocês lembram que quem era que tinha o B na família? Não era essa parte que fica aí no meio da tabela periódica? Então, ó, todo esse grupo aqui eram os que tinham B na família, não é? Então, ó, esses aqui que tem B na família são os elementos que nós classificamos como elementos de transição, certo? E esses grupos aqui, ó, família 1A e 2A, e todo esse restante aqui eram os grupos que tinham A na família, não é? Se tinham A na família, então eles são os chamados representativos. Então, vou colocar aqui, ó, representativos. E aqui também são representativos. Então, galera, vamos lá. Se eu falo assim para você, família 2A, se tem A no nome, é porque eu classifico como elemento representativo. Se eu falar assim, galera, 3B, ou 4B, ou 5B, 6B, não importa o número. Se tem B, é porque é um elemento de transição. Aê, beleza, legal. Agora eu vou apagar aqui, que é para não ficar muito poluído aqui, que é para vocês poderem estudar, tá bom? E lembrando que vocês podem pausar o vídeo, fazer todas as anotações que vocês quiserem, a partir do momento que vocês travarem aí, tudo bem? Beleza? Mas só apagando, que é para não ficar tão poluído assim o slide. Beleza, tá bom. Já melhorou bastante. Bom, agora vamos lá. Localizando um elemento químico na tabela periódica, tá bom? Como que eu faço para localizar um elemento químico na tabela periódica? Utilizando a distribuição eletrônica, tá bom? Preciso da distribuição eletrônica. Então, é por isso que eu deixei o diagrama de Linus Pauling aqui, tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. Eu quero saber, utilizando a distribuição eletrônica do diagrama de Linus Pauling, o sódio. Onde é que ele se encontra? Em qual família ou em qual período?
Então, o que, que eu vou fazer, galera? Através da distribuição eletrônica, tem como a gente descobrir isso daí. E é o que eu vou ensinar para vocês agora. Olha só o que, que eu vou fazer. Sódio tem número atômico 11. Então, preenche os 11 elétrons do sódio. Como é que vai ficar? Lembra, ó, seguindo o diagrama de Linus Paulo. 1s2, depois é 2s2, depois 2p6, 3s2. Sempre seguindo essas linhas. Então, deixa eu apagar aqui, que era só para a gente relembrar. Então, vai ficar 1s2, depois 2s2, aí 2p6, aí já está dando quanto? 2 com 2, 4, com 6, 10. Para 11, só faltou 3s1. Galera, olha aqui a ideia. Se termina com S ou se termina com P, é representativo. É representativo. Se terminar com D, é de transição. É de transição. E se terminar com F, também é de transição. Só que aí qual é a diferença? Se termina com D, é de transição externa. É de transição externa. Aqui, deixa eu colocar aí, externa, tá bom? E se termina com D, com F, é de transição interna. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá, olha só. O sódio terminou com o quê? A distribuição eletrônica dele? Não foi com S? Se termina com S ou com P, é porque é representativo. Quando for um elemento representativo, é só você fazer assim. Observa qual foi o maior número dessa distribuição eletrônica. Eu tive aqui, ó, número 1, eu tive aqui número 2, eu tive quem? Número 3. Número 3 não foi o maior número? Eu não estou falando do número de elétrons, senão você ia falar aqui o 6. Eu estou falando do nível eletrônico, tá vendo? O nível eletrônico, o maior que eu tive aqui na distribuição foi o 3, não é? Então, isso significa que ele está no terceiro período, e aí é só você fazer o seguinte, conta quantos elétrons tem nesse último período. Nesse último período aqui, ó, que terminou a distribuição eletrônica, eu tenho quantos elétrons? 1. Então, isso significa que ele é da família 1A. Então, você pode ir aí na tabela periódica de vocês, que vocês vão observar que o sódio ele está no terceiro período da tabela periódica na família 1A. Legal, não é? Então, só fazendo a distribuição eletrônica, eu consigo localizar um elemento químico. Vamos fazer para o alumínio, para você ver? Então, ó, alumínio, deixa eu fazer um pouquinho melhor aqui. Aê, beleza, um pouquinho melhor e maior. O alumínio tem número atômico 13, vamos fazer a distribuição eletrônica e descobrir qual é o período e família que ele se encontra. É fácil, ó, vamos lá. Preenche 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Conta quantos elétrons já está dando. 2 com 2, 4. Com 6, 10. Com 2, 13. Para 13, só vem mais um aqui, ó, 3p1. Beleza? Agora, olha só que importante. Quero descobrir o período. Então, você tem que ver qual que é o maior nível da distribuição. Tem aqui, ó, nível 1, nível 2 e tem o nível 3, não é? Então, o maior nível não é o nível 3. Então, ele está no terceiro período também, certo? E agora, qual que é a família? Você tem que contar todos os elétrons desse terceiro nível. Então, ó, tudo isso daqui não é o terceiro nível? Então, tudo isso daqui são os elétrons que estão no terceiro nível. Então, conta. 2 com mais 1 dá quanto? 3. Então, é do terceiro período e ele é da família 3A. Pode pegar na tabela periódica e verificar se o alumínio não é do terceiro período e família 3A. Beleza, galera? Tudo bem? Tranquilo, não é? Então, ó, nós já fizemos para o sódio e para o alumínio. E aí é o seguinte, você observa que o alumínio ele terminou a distribuição eletrônica aqui, ó, com P, não é? Quando termina com S ou com P, é porque é um elemento representativo. Aí a gente pode aplicar essa regrinha. Mas e se terminasse, por exemplo, com D ou com F, galera? Se terminasse com D ou com F, a gente podia aplicar essa regrinha? Não. Se termina com D ou com F, a regrinha é outra, tá bom? Vamos ver agora, quando termina com D a distribuição eletrônica, o que, que nós precisamos fazer para descobrir qual que é o período e a família? Esses aqui, ó, eram para os elementos representativos, tá bom? Representativos. Agora vamos ver para quando for um elemento de transição externa. Deixa eu apagar aqui, que já ficou bem poluída. Beleza. Dá um espacinho aqui, certo? Vamos lá. Aí. Depois de dar esse espacinho aqui, a gente consegue. Beleza. Agora vamos ver como que a gente faz para localizar um elemento quando ele for de transição externa, tudo bem? Quando ele for de transição externa, é simples, galera. Vamos lá.
Por exemplo, o titânio, eu sei que ele é de transição externa. Então, olha só o que eu vou fazer. O titânio, ele tem número atômico 22, então eu vou distribuir. Eu sei que ele é de transição externa porque eu já trabalho há muito tempo com isso, mas eu vou falar para vocês como é que eu sei que ele é de transição externa. Preenche 22 elétrons, então vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Vamos contar para ver quantos que já está dando? 2 com 2, 4. Mais 6, 10. Mais 2, 12. Mais 6, 18. Mais 2, 20. Eu tenho que preencher 22. Depois do 4s2, o próximo número é aqui, ó. É o 3d10, é o próximo subnível, né? Então, 3d10, mas eu só preciso de 2 para completar 22. Então, conta de novo. 2 com 2, 4. Com 6, 10. Com 2, 12. Com 6, 18. Com 2, 20. Com 2, 22. Beleza? Então, olha só o que acontece. Como que eu faço para descobrir o período? O período, galera, continua a mesma coisa, tá bom? O período, ó, você vai fazer aqui. Deixa eu melhorar isso aqui. Aí, ó, período. Aí, período. Você vai fazer a mesma coisa. Continua verificando qual é o maior número da distribuição eletrônica. Então, você tem, ó, nível 1, nível 2, nível 3. Só que aqui você também tem o nível 3, não tem? Mas, ó, aqui você tem o nível 4. O nível 4 é o maior. Ah, professor, mas não foi com o que terminou. Mas a regra não é com o que termina. A regra é com o maior nível. Pode ser que às vezes esse maior nível esteja no meio, pode ser que ele esteja na ponta. Se, por exemplo, se aqui tivesse um 5S2, o maior número seria o 5, mas não tem. Então, entre 1, 2, 3 e o 4, não importa se está no meio, no começo ou no final. O maior número que apareceu não foi o 4? Então, o maior número é sempre do período. Então, ele é quarto período, tá bom? Então, a regra não é porque termina. Ah, professor, terminou com 3. Mas não me importa terminou com 3. O que importa é o maior número, tá bom? Então, ele é quarto período. E para descobrir a família? Lembra? Quando era lá nos representativos, era só contar quantos elétrons tinha nesse último período, não é? Agora, nos elementos de transição externa, muda um pouquinho. Para você descobrir a família, aí você tem que pegar os dois últimos números da distribuição eletrônica. Se você pegar os dois números da distribuição eletrônica aqui, foi quem? 4s2 e o 3d2. E aí soma os elétrons desses dois números. 2 mais 2 dá quanto? 4. Então, ele pertence à família 4. E se é de transição externa, é porque tem o B no nome, porque os representativos eram o que tinham A. Então, ele é da família 4B. 4B. Então, você pode ir lá na sua tabelinha periódica e verificar se o titânio não está no quarto período e família 4B. Agora, galera, isso aqui tem que treinar. Se não treinar, não dá certo. Tudo bem? Então, eu deixo aqui para vocês já o primeiro teste, que é vocês tentarem identificar o ferro, tá bom? Então, o ferro também é um elemento de transição externa, beleza? Vocês vão tentar identificar para vocês verem se vocês conseguem chegar, tá bom? Bom, professor, e tem alguma regra para a gente descobrir o que seria um de transição interna? Não, não tem nenhuma regra. Porque todo mundo que é de transição interna, a gente sabe que ou é sexto ou é sétimo período. Lembra que são aquelas duas últimas linhas lá do final da tabela periódica? Então, são aqueles dois últimos lá, série dos lantanídeos ou dos actanídeos, tá bom? E família, lembra que eu falei para vocês? Todos aqueles que estão lá, a família que eles pertencem é a família 3B. Então, não tem uma regra, porque eles são da família 3B ou eles serão sexto ou sétimo período, aí só fazendo a distribuição eletrônica deles que nós vamos saber, tá bom? Então, vocês façam o do ferro, e aí quando vocês terminarem, vocês podem conferir lá na tabela periódica se está certo. Eu estou à disposição. Espero que vocês tenham gostado da nova metodologia de aula, que eu já falo e já vou conversando aqui com vocês diretamente, tá bom? E lembrem, pessoal, tudo isso daqui está sendo feito com muito amor e carinho para vocês. Vocês merecem cada vez mais uma aula de melhor qualidade. Então, espero que vocês tenham gostado desse novo mecanismo, beleza? Das imagens, das animações. E é isso daí. Sempre tentando melhorar para vocês. Um abraço, estou morrendo de saudade de todos vocês. Vocês sabem que eu amo muito vocês. Estou morrendo com muita saudade mesmo. Vocês são uma sala super mega especial para mim, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Hoje, com essa linda homenagem aqui ao nosso colégio, onde eu peguei elementos químicos da tabela periódica e formei a palavra chocolate, tá bom? Para indicar o quanto estamos morrendo de saudades, não só eu, assim como toda a nossa equipe, toda a nossa direção,
pode ter certeza que nós estamos morrendo de saudade e contando as horas, minutos e segundos para que tudo possa voltar ao normal da nossa realidade, do nosso dia a dia, tá bom? E além do mais, quem não queria aí nesse momento agora uma bela barra de chocolate, não é? Então, muito obrigado por todo o carinho e empenho de vocês. Até a próxima, galera. Para finalizar, eu deixo aqui para vocês, né, uma pequena tarefa, tá? Eu quero que vocês façam uma leitura aí da página 44, tudo bem? Para fixar bem, né, esse conteúdo que nós vimos aqui hoje. Além disso, vocês vão, né, estudar novamente o que nós vimos aqui e fixar bem o conteúdo. E depois vocês vão fazer os exercícios das páginas 49 e 50 e lá no WhatsApp eu vou postar para vocês a data que eu quero que vocês me entreguem isso, tá bom? Então fiquem com Deus, até a próxima.